Sim. Estão ouvindo a gente bem? Então, vamos iniciar o webinar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do Canal Solar aos nossos participantes, né? A gente teve mais de 300 inscrições para assistir esse webinar. Agradecer também a presença dos nossos professores, né? Pedro, Vente e Bernardo, vamos falar com eles daqui a pouquinho, tá? E a ideia desse webinar é justamente a gente discutir alguns pontos quentes, né, vamos dizer assim, da nova regulação da RN 482. A gente ouve muita coisa no mercado, né, bastante opiniões, muitas divergentes, né, algumas a favor e contra, mas a gente nem sempre encontra uma base de informação justa que explique direito, né, o que está acontecendo. Tá? Então, a ideia desse nosso webinar, né, junto com uma série de webinars e artigos que a gente faz tratando sobre o tema, é elucidar algumas questões referentes à regulação RN 482, né? O que o futuro aguarda aí para geração distribuída, principalmente a geração distribuída remota, e como que a gente pode entrar e participar aí do Mercado Livre como geradores, ok? A nossa plataforma, ela permite perguntas, então eu recomendo que os nossos ouvintes façam perguntas pela nossa plataforma. Ao final da discussão entre os professores, eu vou fazer um agregado de perguntas e passar a pergunta para eles. Então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para os nossos professores. Se vocês quiserem se apresentar, por favor. Boa noite a todos, Pedro Dante aqui, sócio da área de energia do Demarest. Vai ser um prazer estar com vocês neste webinar, que vai tratar não só das discussões quentes da 482, mas também a ideia é fazer uma visão geral do mercado regulado, mercado livre, autoprodução de energia. A preparação para o curso que a gente vai fazer aqui em São Paulo, eu e o Bernardo, no sábado e no domingo, e a minha função aqui é dar os conceitos para passar a bola para o Bernardo, fazer uma explicação mais econômica desses mecanismos. Tá? Bernardo, da Exata Energia, a empresa é focada em consultoria, né, principalmente da parte de análise de investimento e captação. A ideia do curso, né, depois que o Dante passa a parte jurídica, né, estrutura jurídica dos modelos de negócio, eu entro na parte de análise de investimento, né, e a ideia é a gente poder comparar como que funciona a GD e como funciona o Mercado Livre, né, dado que, em função das possíveis mudanças, né, que estão sendo discutidas, pode ser que o nosso ouvinte, né, do webinar tenha a possibilidade de mudar de estratégia, trabalhar em outro segmento. E, enfim, a gente vai discutir um pouco aqui, existe bastante diferença entre geração distribuída e Mercado Livre. Mas eu queria começar perguntando, Pedro, se a gente pudesse atualizar, né, do processo da 4812, o que aconteceu nesse último mês que a gente conversou. Eu vi que teve algumas decisões do TCU, né, em função de alguns pedidos, e a gente tem visto também um movimento na Câmara e no Senado. Então, se puder passar para a gente o que aconteceu aí nos últimos meses. Sem dúvida, na verdade, é uma dúvida muito recorrente, eu acho que para quem está escutando, para os nossos clientes do escritório, a competência, né, para a reforma dessa resolução da 482 é da agência reguladora. Então, quanto a isso, não se discute. Havia uma expectativa, né, de postergação do prazo dessa consulta pública da 25 de 2019. Ela, semana passada, teve essa prorrogação. O prazo final de contribuições seria agora sexta-feira, dia 30 do 11. Mas a ANEEL postergou até 30 de dezembro. A Absolar chegou a pedir a suspensão dessa consulta pública até que fossem realizadas reuniões presenciais, né, em alguns estados do Brasil, mas a reunião presencial foi feita uma no dia 7 em Brasília e está sendo realizada uma hoje aqui em São Paulo. Tá? Então, a tendência, né, é que essa consulta pública seja finalizada dentro da discussão do âmbito da agência reguladora. Teve muita discussão de congresso, convocações de diretores da ANEEL para prestar esclarecimentos. Do TCU, do Tribunal de Contas da União, foi até solicitada uma suspensão dessa consulta pública. Nessa semana passada, a relatora chegou a negar esse pleito, porque também você suspender uma resolução que sequer é a resolução final, seria até um pouco temerário. Tá? Então, na minha percepção, a gente deve acabar esse prazo de contribuição no dia 30 de dezembro, quando a ANEEL vai se reunir.
Se pergunta muito, né, para os nossos clientes bem ansiosos, acho que para a Exata também, quando é que a gente vai ter uma nova resolução? A gente não consegue afirmar isso. A ANEEL oficialmente se posicionou no primeiro semestre de 2020, encerrado agora em dezembro. A ANEEL, não acredito que antes de 2 meses consiga fazer uma nova nota técnica, né, analisar todas essas contribuições. Acredito que em março, em abril, a gente já deve ter uma nova consulta, uma nova resolução 482, tá? A minha expectativa é que isso seja tratado na ANEEL. O Congresso está tramitando um projeto de lei, Código Brasileiro de Energia Elétrica, mas eu não acredito que com a agenda do Congresso se tenha uma celeridade de se criar um novo marco legal sobre geração distribuída. Então, eu acredito que essa questão vai ficar na agência reguladora. É a minha percepção. Tá? Uma pergunta que nossos clientes também sempre estão nos indagando, você tem, acho que, toda a qualidade técnica para falar sobre isso. Dentro dessas fake news, essas discussões de subsídios cruzados, a gente viu algumas matérias sobre uma posição do Ministério da Economia, defendida pelo governo, uma posição mais alinhada com a agência reguladora, com impacto de 34 bilhões de subsídios de geração distribuída. Qual é a tua percepção em relação a essa discussão? Bom, para falar desse impacto de 34 bilhões, a gente primeiro precisa entender o que o Ministério levou em consideração para fazer esse cálculo, né? Bom, basicamente ele fez alguma previsão do ponto de vista de mercado, né, de quanto que a geração distribuída poderia gerar ao longo do tempo extenso, né? E ele considerou como base de comparação os leilões regulados, né? E aí, pronto, entrando no leilão regulado, ele já entra num tema diferente de geração distribuída. E aí, no leilão regulado, o que a gente tem percebido, né, que a maioria dos projetos e da expansão do setor, o leilão regulado ficou um pouco desgastado, principalmente para as fontes renováveis, né, e aí, nomeadamente, a eólica e a solar. E ele tem servido muito mais como um leilão para que ele conseguisse ter uma garantia de conexão, apesar de não ter nada escrito de que ele vai ter essa garantia, projetos que são exclusivamente de mercado livre, parece que você se sente no risco de entrar algum projeto de leilão e tomar a frente, quando você tem a conexão. E um outro ponto é travar a TUST ao longo de todo o contrato. Então, se você pegar o último leilão que foi feito, né, de toda a energia que o projeto poderia gerar, o agente ele colocou, em média, 37% da energia no leilão regulado. Então, a gente tem 63% da energia no mercado livre. Quando a gente vai para o mercado livre, essas energias são incentivadas, né? E aí, como elas são incentivadas, o agente ele tem 50% de desconto na TUG, tá? A TUG que não é encargos, né? E 50% de desconto na tarifa de conexão dele. Então, isso não foi avaliado na hora de fazer o cálculo, né? Obviamente, isso tem que ser pensado, né? Um outro ponto também que eu gosto de colocar, se você for ver a localização desses projetos, são majoritariamente no Nordeste do Brasil. E o que a gente vê, né, é que já é um submercado altamente exportador. A gente tem uma diferença de preço, inclusive de supermercados, em função disso, né? Então, naturalmente, você vai precisar construir mais linhas de transmissão para que você consiga escoar essa energia. Então, tem esse custo também, que passa a ser do consumidor, de construção de novas linhas de transmissão para poder escoar essa energia. Então, eu entendo a forma como o Ministério da Economia analisou a questão, mas eu acho que faltou ele olhar outros benefícios que a geração distribuída tem a ofertar, e principalmente essa questão dele gerar próximo da casa. Sim, você foi bem elegante, né? Eu li algumas críticas, né? Realmente o Ministério da Economia não teria competência para fazer essa análise tão densa, né? Mas, de fato, a gente ficou nessa briga de se tem subsídio ou não, taxado só ou não. É uma discussão, né, que, tecnicamente, ela é muito mais complexa do que a própria geração distribuída. Mas o fato é, o que a gente está percebendo? Né? Essa proposta da ANEEL de alternativa 5, se porventura ela vier a ser implementada, a gente vai ter um impacto, né? Isso, lógico, é a aula do Bernardo, que tem mais competência para explicar,
Na GD local, esse impacto tende a ser menor, né? Esses projetos, pelo que a gente está percebendo, continuarão a ser viabilizados, mas realmente a grande discussão está nessas fazendas solares, no alto consumo, onde a gente tem, né, os maiores negócios. Fazer uma pergunta para você, na sua percepção, tendência é que, de fato, né, o alto consumo de motos seja substituído no mercado livre pela autoprodução de energia? Como é que você está analisando essa questão em termos de projetos? Bom, antes de ir para o cerne da questão, eu queria comentar um pouco da questão da GD local, né, que acaba sendo bem menos impactada do que a GD remota. Inclusive, tem um período de alternativa 2, que é uma alternativa menos crítica, né, que a remota, e tem a questão do fator de simultaneidade, né? E esse fator de simultaneidade você consegue brincar com ele, né? Dado se o cliente tiver uma demanda de energia X, você faz um projeto menor do que o que ele precisa, você consegue aumentar o fator de simultaneidade. Ou seja, o que é o fator de simultaneidade? É o projeto gerar ao mesmo tempo que você consegue consumir essa energia sem que a energia seja injetada na rede, né? E aí, consequentemente, você acaba tendo o que eu diria um full, né? Você vai descontar a TUJ, você vai descontar a tarifa de energia, você vai descontar o ICMS, vai descontar o PIS e COFINS. Então, na percepção que a gente tem quando a gente faz as contas, é que dependendo do fator de simultaneidade, a solar local ela ainda continua fazendo bastante sentido, né? Então, o pequeno empreendedor que trabalha muito localmente, enfim, ele provavelmente vai ter um impacto, mas ele vai continuar o negócio dele, não vai morrer, né? E aí, entrando para a GD remota, autoconsumo remoto e geração compartilhada, né? Você sabe que a geração compartilhada, ela, como não tem o benefício do ICMS, não tem o benefício do PIS e COFINS, com exceção de Minas Gerais, ela não aconteceu, dificilmente ela aconteceu nos outros estados, então ela prosperou muito em Minas. Esse tipo de negócio, dentro desse contexto da alternativa 5, né, ele morre, porque você realmente não vai ter um preço de energia muito baixo, né, e chega a ser comparado com o preço do mercado livre, né? Então, a alternativa 5 tem uma penalidade muito grande, né? E na minha visão, o objetivo da ANEEL, quando costurou esse negócio, eu acho que o Ministério da Economia tem brigado muito com esse tipo de geração, que na minha visão é válida ainda, né? Você agregar projetos e estar, pelo menos, dentro da mesma distribuidora, né, que vai consumir energia. Você, de certa forma, tem ganho de expansão de transmissão, você provavelmente fica numa região, né? E, infelizmente, a estrutura tarifária que a gente tem hoje não consegue visualizar adequadamente qual é o subsídio ou não que existe nesse negócio, né? Então, o que eu digo, assim, do ponto de vista de números, a alternativa 5 eu acho exagerado, porque você está comparando um projeto que está próximo da carga com um projeto de leilão que está longe da carga, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. O horário que você gera a energia também é importante, né? Hoje em dia, a ponta do sistema tem acontecido muitas vezes por volta das 14, das 15 horas, que é o horário onde está mais quente, o ar-condicionado está mais forte. Então, é um horário que a geração solar, que eu acho que é mais penalizada, acaba gerando. E o que o pessoal tem visto e que eu acredito que tem que tomar cuidado, né? Não dá para substituir a geração remota pela autoprodução, né? Na verdade, o projeto ele tem características semelhantes, são projetos maiores, conexão diferente, mas o input é totalmente diferente. A modelagem de negócio, do meu ponto de vista, é totalmente diferente. Você tem preço de energia, você tem outro tipo de tributação, né? E aí eu queria até aproveitar a tua experiência, né, de falar os modelos de negócio. Por exemplo, GD, o pessoal usa locação como uma alternativa.
A autoprodução é possível, a alocação, qual que seria o modelo de negócio, que tipo de cliente, né? O V3 não vai existir, não tem, pode, enfim, se você puder falar um pouco. Claro, é uma boa pergunta, Bernardo. A gente tem trabalhado muito, né, com esses projetos de autoprodução. De fato, são nichos, né, de clientes maiores, né? A gente está falando normalmente das empresas de metalúrgicas, um grande consumo de energia. A autoprodução, ela nasceu com o conceito do próprio consumidor investir na construção de usina, investir no carro. Só que o mercado, né, assim como a geração distribuída, acabou achando algumas brechas, né, algumas estruturas jurídicas para viabilizar a construção de usinas em parcerias com consumidores. Tá? A autoprodução que a gente vê com uma sequência regulatória jurídica é uma modelagem completamente diferente de geração distribuída. Tá? Isso a gente vai abordar muito no curso. Justamente são mecanismos totalmente diferentes. Geração distribuída é um mercado regulado, há possibilidade de arrendamento, mas para a autoprodução de energia, tanto consumidor e gerador no mercado livre, e a gente gosta de trabalhar com uma estrutura societária, que é onde esse consumidor faz parte de uma SPE, a quantidade e a porcentagem de energia, né, de ações com direito a voto, é quando você consegue, né, fazer a alocação da geração própria de energia na CCE e ter a redução dos encargos setoriais. Tá? Ele é um modelo que está sendo praticado no mercado, e quando você compara a aquisição de energia no mercado livre com um projeto de autoprodução de energia, você tem benefícios de redução de encargos, CDE, PROINFA, CCC. Então, os grandes consumidores, né, que eu sempre falo, que os grandes geradores também, o preço no mercado regulado está muito competitivo, está reduzindo muito. Essas parcerias começaram a assumir a realidade, né, do mercado, é sempre assim. E na nossa percepção aqui da energia do Mareste é uma modelagem que veio para ficar, e certamente nos próximos anos grandes projetos vão ser realizados. Mas, sem dúvida, é um tema que eu acho que eu vou abordar, você vai abordar também no curso. O brasileiro, ele gosta, sai fazendo os projetos, né? E só que tem que ter muita cautela. As estruturas jurídicas são completamente diferentes. Arrendar os usinas do mercado livre para projeto de autoprodução de energia, os riscos são muito maiores do que você fazer a geração distribuída. Tá? Mas é um tema que dá para a gente abordar. Tá? Vocês devem ter percebido, então, eu e o Bernardo, a gente fez um bate-papo aqui dinâmico, talvez tenha ficado confuso, né, os temas que a gente foi passando, que eu acho legal, Bernardo, a gente falar aqui para ficar mais claro. Tá? A ideia do curso no sábado, eu falo primeiro, é tratar de ambiente regulado e geração distribuída. A primeira parte da manhã, eu consigo fazer o ensinamento desses conceitos, falar de leilão, falar de 4 editores, regras de transição, onde a gente está e qual que deve ser, né, que vai se encaminhar para essa proposta final de resolução. Tá? E aí, na segunda parte, a gente trata, na minha apresentação, que é para a atual aula do domingo, exclusivamente de ambiente de contratação livre. Tá? A energia solar, ela veio para ficar. Se a tendência, né, que de fato essas usinas maiores, né, em geração de ficarem mais atrativos, redução de limites, aumento de consumo, economia, não vai faltar consumidor para alugar essas usinas no mercado livre. Tá? Então, a segunda parte do curso é tratar dos conceitos, resoluções, principais pontos de atenção de atuação no mercado livre. Tá? Que realmente é um ambiente totalmente diferenciado do mercado privado. E acho legal você fazer um resumo aí do curso do domingo que você vai tratar. Essa substituição, né, da GD remota pela autoprodução, ou mesmo um projeto exclusivamente de mercado livre, ela é um pouco perigosa se a gente tentar aplicar a mesma estrutura, né, que existe na GD no mercado livre. E a grande diferença é que, por exemplo, muita gente aprendeu errando, né, na GD, mas o nível de investimento era menor. Né? Agora, o projeto de mercado livre está falando de investimentos muito maiores, então é preciso ter cuidado, precisa entender no detalhe, né, e o conceito muda totalmente dos clientes, questão tributária, como que você
qual que é o preço que você vai colocar para o cliente, como que o mercado está dando esse preço, escala, né? Por que a escala é importante. Então, a gente tenta, inclusive, entrar na modelagem financeira para mostrar as diferenças entre um e outro. E até eu destaco que, do ponto de vista de mito, né, não dá para acreditar que a GD remota vai ser substituída pela autoprodução, porque acho que são coisas totalmente diferentes, né? Então, do ponto de vista de projeto é parecido, porque também é grande, mas do ponto de vista de empresa, de execução, é um outro mundo. Então, acho que é importante o empreendedor conhecer no detalhe para fazer essa migração. E agora, Matheus, acho que vale a pena a gente explorar um pouco as perguntas, né, dos ouvintes, para ver se tem algum mito ou alguma novidade aí que eles gostariam que a gente comentasse. Está escutando a gente, Matheus? Sim, estou na escuta aqui. O Bernardo estava rouco porque ele é flamenguista, viu? A mensagem sua que o Osmo, ele comemorou muito no sábado e ele está um pouco rouco, tá? Desculpa aí. Desculpa, gente. Bem, podemos fazer algumas perguntas já? Vamos lá. Pode fazer. Pergunta do Fábio Amaral. Qual vocês acreditam que seja o cronograma das novas regras entrarem em efeito, né? Pode comentar um pouquinho aí sobre o que a gente espera aí da ANEEL em termos de audiência pública, consulta, escrever a ementa do texto, aprovar o texto. O que vocês acham aí? Como que vai ser esse período de tempo aí até a nova promulgação aí da 482? É uma pergunta bem recorrente. Se eu tivesse que apostar, tá? Eu não sei se o Bernardo vai ter uma posição diferente, complementar, considerando que o prazo de contribuição postergou até 30 de dezembro, considerando, né, que a ANEEL vai ter que se reunir, fazer uma nova nota técnica, reunião de diretoria e deliberar pelo novo texto, e eu não acredito que isso ocorra antes de março. Tá? A minha expectativa é março, abril, e a posição oficial da agência reguladora é primeiro semestre de 2020. Tá? Então, seria até o final de junho de 2020. Eu acredito que março e abril seja uma data aí da publicação dessa resolução. Eu tô com a mesma expectativa, né? A princípio, a ideia da ANEEL era publicar no primeiro trimestre, e quando fala primeiro trimestre, para mim vem março na cabeça, sim. Né? E como houve essa postergação, acredito que provavelmente deve ir ali escorregar para abril, talvez maio, provavelmente. Mas, enfim, é um risco grande o empreendedor esperar isso. Né? Mas os projetos não podem parar, né? Não pode, a gente tem que acelerar. É o contrário, né? Tem que acelerar. E dá para acompanhar também, é uma dúvida muito dos nossos clientes, a ANEEL reuniu diretoria toda terça-feira, e quando um assunto, né, inscrito para a deliberação, que vai ser o caso de uma aprovação de uma resolução, esse assunto vai ser publicado. Tá? Então, dá para ter, né, a percepção de quando essa resolução vai ser publicada. Mas de cronograma é isso, Matheus, não tem muito o que falar. Perfeito. Deixa eu responder a pergunta aqui. Uma outra dúvida do Roberto é se você pode comentar um pouquinho quais são os processos para você homologar uma usina no Mercado Livre e como que você aponta essa usina como uma autoprodução para você, para sua empresa, por exemplo. Tá, são duas perguntas bem complexas, tá? Em resumo, tá? Para uma usina solar atual no Mercado Livre, ela vai precisar de uma autorização da ANEEL, há uma resolução específica para obter essa autorização, a gente trata disso no curso. E essa usina vai ter que virar agente da CCE, vai ter que passar por um processo de adesão. Tá? Aí sim, ela vai poder fazer negociações no ambiente de contratação livre, também com consumidores, geradores, comercializadores que atuam no ambiente de contratação livre. Tá? Então, basicamente, é uma legislação específica, 10848 de 2004 e decreto 5163 de 2004. Tá? Autoprodução de energia, a gente olha mecanismos de geração. Tá? Basicamente, um consumidor que se associa, né, a uma SPE para poder ter esses benefícios de autoprodução de energia, ele precisa também ter uma autorização da ANEEL, tá? E ser agente da CCE, que é onde a gente vai conseguir fazer a alocação dessa geração de energia para bater o consumo dele na CCE. Tá bom? É isso mesmo.
É isso. E no curso a gente trata disso passo a passo, né? Mas é realmente totalmente diferenciado da geração distribuída no mercado regular. É uma exemplo, inclusive, precisa ter medição, solarimétrica, tem algumas questões um pouco mais amplas. A gente trata de fugir o número da resolução específica da ANEEL, mas tem um mecanismo totalmente diferenciado. Sim. Perfeito. Uma pergunta que a gente encontra bastante aqui nos nossos grupos de WhatsApp é a seguinte, né? Que garantias o consumidor que já tem uma usina conectada hoje vai ter nessa nova resolução, né? Existe alguma coisa como direito garantido? Né? Hoje, na discussão na Alesp junto da ANEEL, o canal esteve presente, a Absolar trouxe essa questão até indicando que isso pode trazer um excesso de judicialização, né, caso a ANEEL não cumpra a promessa anterior de 25 anos para manter, tá? E mantenha de 10. Como que você enxerga isso? Né? Como que você enxerga esse processo de judicialização e que garantias a pessoa que já tem um sistema fotovoltaico conectado hoje tem e deve ter com a nova RN 482? Essa pergunta eu, como advogado, não gosto de responder. Tá? Mas assim, a gente precisa entender que direito adquirido, né, em relação ao regime, né, qual que é o ponto? Né? A ANEEL ela tem atribuição para mudar uma resolução com contratos já celebrados anteriormente a essa resolução? Sim, ela teria essa atribuição. Tá? O grande problema da ANEEL é que ela criou uma expectativa, né, indicando que realmente as alternativas de impacto na geração distribuída seriam menores, e ela se posicionou sim, seja em vídeos, seja em nota técnicas, no prazo de 25 anos, que é o prazo de validade dos painéis solares, seriam respeitados. Tá? Então, em que pese a ANEEL ter essa atribuição de, por meio de resolução, alterar a sistemática de geração distribuída, em que pese isso ser uma discussão mais jurídica, né, e o Poder Judiciário, na minha percepção, não ter atribuição para interferir nessa decisão da agência reguladora, fato é, se a ANEEL, de uma forma muito pragmática, né, só garantir 10 anos para as usinas já conectadas, que é isso que a proposta da resolução fala, fatalmente vai ter uma grande judicialização. Tá? Não é uma tese fácil, é uma discussão maior, tá? Mas eu acredito que nesse ponto de garantir 25 anos, a agência reguladora vai recuar. É o que a gente tem visto nas discussões. O próprio André Pepitone já se posicionou nesse sentido informalmente. Tá? E aí a grande discussão vai ser se a ANEEL realmente for por uma alternativa assim, mais gravosa, se isso também seria, né, um impacto para o empreendedor que fez a evaluation do projeto dele, todas as contas considerando, né, as regras existentes. Tá? Mas é muito comum a gente ver nos WhatsApp, nas discussões, alterar as regras existentes no meio da discussão. Fato é, a ANEEL indicou que ia fazer essa reforma da resolução. A própria 482, né, no último parágrafo dela, fala que essa norma será alterada em dezembro de 2019. Então, é uma discussão que tem teses para os dois lados. Tá? Eu não gosto, né, de ver pessoas defendendo que é uma tese simples, basta ir para o judiciário, né, que o empreendedor impactado vai conseguir, né, garantir o teu projeto por 25 anos. Não é uma discussão simples. Tá? Em resumo, a minha percepção, né, deve recuar, garantir 25 anos, mas a gente vai ter que aguardar a versão final da resolução para ver como é que vai caminhar essa discussão de judicialização. Tá? Até passando minha percepção mais de empreendedor, né? Na verdade, o que está sendo discutido é uma questão mais filosófica, que na verdade não se aplica para esse contexto de agência reguladora, mas que de certa forma tem um fundo aí de sentido. Só para tentar trazer uma linguagem mais simples, né? Pela separação dos poderes, né? O judiciário não tem atribuição para interferir numa decisão da agência reguladora, mas de outro lado, né, a gente vê um judiciário, um ativismo muito grande, né? Sim. E não me causaria surpresa, né, se o juiz, ao analisar essa discussão, entender que foi cometida uma ilegalidade pela agência reguladora. Mas é um ponto que a gente só vai se manifestar, inclusive, com nossos clientes, né, em termos de chance de êxito, de discussão judicial, quando a gente tiver uma decisão final da resolução da 482, a versão final. Antes disso,
é uma discussão que eu acho que não está pronta ainda para ser encaminhada para o judiciário. É essa a questão. Perfeito, muito obrigado. Só lembrando nossos participantes, né, para ajudar aí com as perguntas de uma própria plataforma, ou se precisar, não conseguir usar a plataforma, pode entrar em contato com a gente no WhatsApp. E enquanto a gente aguarda aí mais perguntas, né, vamos agregar mais perguntas, a dúvida é o seguinte, né, muitas associações, né, principalmente a ABRADE e a ABRADEMP, estão batendo na tecla do subsídio cruzado, né, da transferência de custo da pessoa que tem o GD para a pessoa que não tem o GD. Vocês enxergam essa tese como justa? Essa tese, ela realmente tem um peso hoje? Ela vai ter um peso no futuro? Ou seria só uma discussão, vamos dizer assim, muito teórica ou muito antes, né? Muito afobado discutir isso agora? O que vocês enxergam sobre subsídio cruzado e transferência de custos? Na realidade, eu acredito que a forma como a estrutura tarifária que existe hoje, não é possível discutir se há ou não um subsídio cruzado, tá? Por quê? Porque o momento em que você gera energia, o momento que você injeta energia da rede, ele é determinante para entender o impacto ou o benefício que essa geração vai entregar para a rede. Entendeu? Então, com os atributos que a gente tem hoje, a percepção que a gente tem é o seguinte: bom, a alternativa zero é muito boa e eventualmente pode ter algum subsídio. Agora, a alternativa 5 beirou absurdo, porque você está próximo da carga, então tem um fator interessante. Infelizmente, a gente não consegue ter esse cálculo, né? Do ponto de vista tecnológico, a gente não consegue estruturar como se diz, um preço horário, né? A gente está vendo isso ser discutido dentro do âmbito do Mercado Livre, de PLD horário, então, para tentar chegar nesse nível. O que eu acho que chega a ser um pouco exagerado algumas manifestações de algumas associações, e a exemplo do Ministério da Economia, quando calculou esse subsídio, né, acaba errando, porque é uma análise muito profunda, né? E acho que a ANEEL, quando criou em 2012 o net metering e criou a questão da injeção e do crédito, era mais ou menos uma forma de se fazer com o que você tinha ali na mão, né? Em 2019, quando criou-se a remota, a ideia era incentivar o cara a fazer um investimento. E aí criou-se um modelo de negócio que cresceu 2015. Rapidamente, né, em 2015. E agora, em 2019, a gente está discutindo se a gente considera a TUS de fio A, a TUS de fio B, em carros e tal, sem ter uma análise do benefício que aquela fonte gera naquela região, né? O fato é que você gera energia, a energia vai circular e vai para o seu vizinho, praticamente, né? Então, é muito difícil a gente analisar isso sem entender qual que é o comportamento da rede naquele local, se de fato às 3 horas ali a ponta daquela região, então, se a geração entrar, você evita novos investimentos. Então, por mais que tenham sido feitos muitos estudos nas contribuições, a análise ainda é muito superficial, né? O que eu acho que seria mais justo, né? A gente tentar encontrar uma alternativa que não prejudicasse muito o sistema, né? Eu não estou nem falando só da distribuidora, porque eu acho que quando a ANEEL defende, ela defende o sistema como um todo, né? Enfim, ela tem que pagar o custo da transmissão, tem que pagar o custo dos leilões que foram fechados e tal. Então, a ANEEL está meio que defendendo o sistema, entre aspas. Ela não pode ser nem tão 80, que é a alternativa 5, e nem tão 8, que é o que a gente tem hoje como alternativa 0. Eu acho que alguma coisa intermediária para que a gente consiga avançar para uma estrutura tarifária mais dinâmica do ponto de vista de carga, de quanto está gerando, quando que a rede está no máximo, e aí você injetando, você evita novos investimentos, enfim. Então, é uma questão muito complexa de ser analisada, tá? Então, essas afirmações, eu acho que são sem base, né? A gente não consegue ter base, a gente consegue ter uma visualização muito
E a discussão de subsídio conceitual é simples, né? De fato, os subsídios, eles têm, né? Não dizendo que a geração civil tem subsídio, tá? Concordo com o Bernardo, acho que a discussão é muito mais complexa, mas o setor de energia precisa passar por uma grande discussão, grande reforma, modernização, pele de horário, separação de laços de energia, próprio subsídio, CDE, eventualmente acabar com subsídios de consumidores livres especiais, são discussões muito maiores e precisam ser feitas, elas estão sendo, né, postergadas, e acho que o momento, né, que a ANEEL está fazendo essa discussão com geração distribuída não é muito propício, né? É a minha percepção, assim, você acaba, né, lógico, isso que eu sempre explico para os meus clientes. Por que a ANEEL está fazendo isso com a geração distribuída? Está na mão dela, né? Sim. A alteração da 482. Quando a gente fala de subsídios no setor de energia, todos estão em lei. Sim. Então, você precisa de uma discussão que passe pelo Congresso. Você tem uma conta nossa de energia com vários impostos. A gente precisa, né, resolver essa questão, mas diminuir o imposto com um país quebrado é uma discussão que não vai ser resolvida. Então, acho que está faltando um pouco de estratégia, né, para resolver essa questão como um todo, e a gente está correndo o risco de matar aquilo que está dando certo, a minha percepção. E o que a gente acaba vendo são discussões muito polarizadas, né? E isso realmente acaba prejudicando a conversa, né? Acho que tem justificativas dos dois lados, mas eu acho que o que a gente tem que buscar nessa discussão é um meio termo que não mate os negócios, não mate as empresas, né? A GD é um mercado que revolucionou o setor elétrico. Agora, muitos desses empreendedores que revolucionaram a GD estão indo para o mercado livre, então estão trazendo uma dinâmica muito mais interessante para o negócio, né? E do ponto de vista econômico, criação de empregos e tal. Acho que isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, eu teria mais cuidado na hora de falar que existe subsídio cruzado, que é um absurdo. Não é. Se você fosse fazer uma tarifa perfeita, você teria que levar em consideração várias coisas, né? Inclusive você não usar por um determinado momento a rede no momento em que ela está precisando mais, né? E é o caso da solar, que gera num horário interessante, tá? Concordo. Perfeito. Uma pergunta mais sobre as propostas da ANEEL, né? A gente vem acompanhando as discussões da ANEEL e toda vez que cita-se geração compartilhada, a agência dá a entender que foi algo que não deslanchou, né? A gente sabe que tem toda a questão do ICMS, a questão de impostos, etc. Tá? Mas ainda na geração compartilhada, a nova 482 prevê uma modalidade nova, né, de condomínio voluntário. O condomínio voluntário, ele é uma figura legal para alguma coisa já? Tem-se alguma ideia do que vai ser esse condomínio voluntário? Boa pergunta, tá? De fato, a geração compartilhada dos números demonstram que ela não deslanchou, além que o Bernardo falou da questão de semestre tributário, são mecanismos jurídicos de consórcio e cooperativa que são incompatíveis com a dinâmica de se alugar uma usina solar, tá? Então, realmente, a gente tem feito esses projetos com consórcios, cooperativas, mas é um custo muito alto para o empreendedor. Alguns optam, né, por desbravar esses mecanismos, outros aguardam. Tá? O condomínio voluntário, ele é previsto no Código Civil. A tendência, né, que de fato a ANEEL ela flexibiliza essa questão da geração compartilhada, mas também na minha visão é justamente para trazer um pouco mais de simplicidade, para você eliminar a cooperativa e consórcio, não criar esses mecanismos jurídicos que existem de junta comercial, essa é a grande discussão, tá? Por um condomínio voluntário, você consegue fazer um documento mais simples que reúnam vários, né, condôminos interessados em alugar uma usina. Tá? Tem validade jurídica, previsto no Código Civil, e a própria Procuradoria da ANEEL já se manifestou no sentido que admite esse novo instrumento jurídico. Então, é a gente aguardar, né, essa nova resolução para ver se a ANEEL vai chancelar essa nova figura. Juridicamente, isso vai facilitar, mas aí o grande ponto vai continuar sendo, né, essa questão tributária do convênio Confas recepcionar essa nova modalidade da geração compartilhada. Não adianta nada, né, a gente trazer mais facilidade jurídica e, do ponto de vista tributário, esses modelos ainda não têm o benefício da isenção de semestres. Tá? Mas é uma boa notícia, perto de todas essas discussões, né, pelo menos a ANEEL está flexibilizando e reconhecendo que esse mecanismo jurídico, né, do consórcio cooperativa, não são compatíveis com a GD.
É uma boa pergunta que a gente acaba não explorando nas discussões. Do ponto de vista de não deslanchar, a gente tem essas questões de ICMS, PIS e COFINS, e no caso só em Minas, né, que se mantém esse benefício, e aí foi lá que as empresas focaram. E pronto, você tem uma estrutura muito complexa. Você fazer uma cooperativa, você precisa de no mínimo 20 pessoas. Você juntar pessoas, empresas em consórcio é complexo. Do ponto de vista de negócio é mais difícil, tem que ter vários clientes, você vai ter que gerir vários clientes. Então é um business totalmente diferente e poucos acabaram indo para esse lado. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos são vários consórcios e empresas explorando esse negócio. Obviamente demorou um pouco mais de tempo para evoluir, né? Diferente de um grande consumidor, exemplo claro, a Vivo, agora, de fazer um leilão, ela consegue ter uma velocidade muito maior de crescimento. Então, por isso que não deslanchou e, infelizmente, a gente não tem discutido, né, isso no âmbito da evolução do modelo, porque você vai esbarrar na questão de remota, né? Uma geração remota que vai atender um condomínio de pessoas. Se isso não tem viabilidade econômica, obviamente não vai ser explorado do ponto de vista de empresa. Então, a gente realmente tem que esperar, né, qual que vai ser a visão da ANEEL, porque a gente pode ter essa criação agora, mas depois você não vai ver novos consórcios, nem novos condomínios serem criados. Isso é uma boa pergunta, a gente vai tratar desse tema, eu trato no sábado, a gente faz uma abordagem, sim, de explicar esses conceitos e conseguir entender, né, onde faltam os ajustes para conseguir deslanchar. E é um grande nicho, eu falo, né? São milhões de consumidores aptos, né, a alugar a sua usina, sem sombra de dúvida, são esses detalhes de modelagem jurídicas, né, e econômicas que é para fazer esse modelo deslanchado. E é interessante que a gente toca no cerne do cara não ter acesso à geração distribuída, né? Quando a ANEEL mata a remota, ela está mantendo a oportunidade dos clientes que não têm o capital para investir terem acesso à geração distribuída. A geração local vai continuar, e aí sim precisa de investimento próprio. Então, para mim, existe um paradoxo aí de posicionamento da ANEEL, enfim. Mas é o que é. Perfeito. Eu vou aglutinar aqui algumas perguntas em comum, tá? Mas a ideia é a mesma. A gente vê que a ANEEL tem recebido bastante crítica, né, e sugestões construtivas também durante as audiências públicas e as reuniões que eles têm participado, tá? Dado essa pressão popular e uma pressão até com vários argumentos técnicos, né? Vocês acreditam que existe espaço para a ANEEL recuar na proposta que ela fez na sua reunião lá no 15 de outubro? Por exemplo, né, recuar como? Por exemplo, GD local permanecer na alternativa zero por mais algum tempo? Ou até ter alguma distinção entre mini e microgeração em relação às alternativas 0 a 5, entre outros, né? O que vocês acham? Se realmente a ANEEL provavelmente vai ceder ou não? Como vocês enxergam esse jogo aí de discussões? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que você acha? Eu, como advogado, né, inclusive para os nossos clientes que nos indagam, né, sobre a nossa opinião subjetiva, né, de como a gente está vislumbrando, eu acho que a ANEEL foi muito firme nessa reunião de 15 de outubro. Quem está escutando, né, o próprio relator Olímpico Pectoni, né, eles têm defendido que conceitualmente a agência reguladora está correta, tá? E como advogado para os nossos clientes, a gente sempre recomenda um cenário mais conservador, né, que é considerar a alternativa 5 para esses dois nichos de projetos, tá? Eu acho pouco provável que a agência reguladora, dada toda a exposição, né, dada toda a pressão que ela recebeu, e aí talvez, né, o mercado tenha que fazer meia culpa de chamar o diretor da ANEEL em congresso, pressionar com discussões, né, que não são tão técnicas. A tendência de quem está sendo pressionado é recuar e manter a posição técnica. Né? Uhum. Essa é a grande questão, olhando em termos de estratégia, né, de negociação e de atuação. A minha percepção e o que a gente tem recomendado para os nossos clientes é considerar a alternativa 5, esse cenário. Acho pouco provável que a ANEEL recue, deve recuar e manter os 25 anos, mas não vejo outro caminho de
de transições mais tênues, tá? É a minha percepção. Não sei a sua, Bernardo. Do ponto de vista também de recomendação para os nossos clientes, a gente prefere considerar o que está escrito, o que foi publicado, e não as discussões, mesmo para os 25 anos, eu ainda não é nada para tomada de decisão de investimento, a gente considera que vai ficar 10 anos, aliás, 2030 vai mudar para a alternativa 5 para ter um cenário base, se isso for melhor, é um upside. E tem a mesma percepção que você, né? No evento recente, né, do Mercado Livre, o Tony fez uma declaração até forte, né? Então, enfim, é muito difícil saber se vai ter recuo. Dos 10 anos, acho que provavelmente vai acontecer, para evitar mais judicialização no mercado, que já é muito judicializado. Eu acho que é importante a gente, novamente, colocar as nossas contribuições e fundamentar bastante, tecnicamente, por que não a alternativa 5? É isso que eu vou procurar fazer lá dentro da Exata, enfim. O que a gente quer que seja um negócio mais justo possível. O que está posto eu não considero equilibrado, né? Nossa empresa não considera equilibrado. Mas, enfim, depende muito da gente conseguir fazer uma contribuição bem técnica e consiga convencer a ANEEL de que realmente a alternativa 5 foi exagerada. E pronto, a gente tem que buscar esse caminho, né? Então, eu até os ouvintes sugiro, né, que busquem contribuir, coloquem lá a sua contribuição, abram, né? Poxa, o meu investimento, vocês dizem que tem um payback de 5 anos, mas olha só, não é bem assim, tá? Então mostrem, abram, né? Obviamente a gente não pode abrir tudo, porque é um negócio público, mas discordem, né, das questões técnicas que foram colocadas na nota técnica. E acho que esse é o caminho para a gente conseguir reduzir um pouco o impacto, principalmente na remota. Perfeito. Eu tenho mais 2 perguntas aqui para a gente finalizar, mas antes eu gostaria de fazer um pequeno anúncio, tá? Primeiro, eu convido todos os ouvintes a acompanhar as discussões da 482 no nosso site. O canal tem feito um trabalho bastante bacana com entrevistas de grandes empresários aí do setor e acompanhando os eventos, tá? A gente participou dos eventos em Brasília, participou agora do evento da Alesp, e estamos aí criando uma série de artigos e de webinars também, né? Tratando sobre o tema. Então, convido todos a acessar o nosso site e acompanhar as discussões por lá. Antes de prosseguir para as 2 últimas perguntas, eu só gostaria de lembrar do curso de regulação que a gente vai ter esse final de semana com o professor Bernardo e o professor Pedro, tá? Esse final de semana, em São Paulo, a gente vai dar um curso voltado à regulação e modelagem de negócios, incluindo modelagem de negócios do Mercado Livre, tá? E que, nesse momento de alteração de 482, é de suma importância que a gente esteja armado com mais essa chance aí, né, para não sofrer tanto aí nas mudanças de GD se assim acontecer, tá? A gente também convida os ouvintes a buscar nossos canais de atendimento para entender um pouco mais sobre o curso ou visitar a nossa página. Então, vamos lá para as 2 últimas perguntas, tá? Uma pergunta um pouco mais direta, tá? É se o direito, né, a questão dos 10 ou 25 anos, né, a partir de que momento, né, se é na solicitação de acesso, se é no parecer de acesso, a partir de que momento eu mantenho a situação atual? Por exemplo, a gente sabe que para quem já tem hoje, até 10 anos, né, vamos dizer que a ANEEL, por enquanto, mantém essa posição de 10 anos, mantendo a regra atual. Mas é 10 anos em relação ao que? A solicitação de acesso, ao parecer de acesso, quando eu entro em contato com a concessionária, como que funciona? Claro que é um pouco especulativo também, né? Mas qual a opinião de vocês? Só para dar uma clarificada, Matheus, a mudança ela acontece em 30 de 12 de 2030, né? Então a gente fica falando 10 anos e tal, mas é tipo uma conta que a gente faz em relação a 2020. Mas tem tipo, o último ano é 2030 e aí sim muda para o outro ponto, né? E aí acho que era bom você comentar isso, né? Quando o cara pede o parecer de acesso, eu tenho uma dúvida com relação, e eu acho que a gente tem que pedir clarificação na contribuição, se o cara entrar como cliente, se mudar a
questão da titularidade do parecer de acesso, isso também muda, enfim. Porque realmente para mim não ficou claro. As regras de transição realmente elas estão pouquíssimas claras, tá? Né? Eu poderia ter, né, sem sombra de dúvida, ter feito um trabalho melhor. Então, a minuta de resolução foi publicada e há um artigo 7º, né, parágrafo B, salvo engano, que fala, né, que justamente, né, que o grande fato gerador para manter ou não o regime atual mais benéfico, alternativo a zero, é a solicitação de acesso, tá? Que é a primeira solicitação para a distribuidora antes do parecer de acesso. Tá? Então, respondendo de forma pragmática, qual documento que vai garantir, né, que minha usina já esteja conectada e fique, né, na alternativa zero, como o Bernardo falou, até 2030, por 10 anos? É a solicitação de acesso. Tá? Isso é bom porque é o primeiro documento e consequentemente, a distribuidora ela não precisa nem emitir o parecer. Tá? O que está dando muita discussão, que é a dúvida do Bernardo, dos nossos clientes, e a gente precisa contribuir, sem sombra de dúvida, na contribuição pública, é que tem 4, né, incisos que falam que esse regime, né, não vai ser aplicado se tiver, que eu lembro de cabeça, troca de titularidade na unidade consumidora, tá? O mercado não trabalha já sabendo quem vai ser o cliente beneficiado pelo projeto, e aumento de potência da usina. Tá? Então, essas 2 exceções, no mínimo, né, estão trazendo alguma insegurança para o mercado de não conseguir manter esse regime mais benéfico por conta dessa discussão. Inclusive, eu tenho até recomendado aos meus clientes já entrarem com a solicitação ou parecer em nome do cliente. Perfeito, é o que a gente tem porque é o que vai trazer mais segurança. Mas, obviamente, eventualmente, o empreendedor não tem ainda o cliente, ele quer entrar para garantir esse benefício. E não está claro, que a conexão, o cara conectou, trocou de cliente, o que é problema, né? A ideia, lógico, a gente tem que pensar o racional da ANEEL. Né? O que a ANEEL está tentando segurar? É assim, uma corrida, né, de pedidos de projeto que tecnicamente não estejam prontos ainda, que solicite o acesso por solicitar, para manter o regime mais benéfico. Tá? Mas, sem sombra de dúvida, é isso. O Bernardo está certo, que a gente tem recomendado para os nossos clientes. O mundo ideal, né, para se mitigar é já colocar o projeto no nome do cliente e já pedir essa solicitação de acesso para garantir essa sistemática. Agora, um ponto interessante, até acrescentando, nesse âmbito de consórcios, né, se o cara entrou em nome do consórcio, como é que faz, né? Como que vai ser? E aí ele pode entrar e tirar um cliente. Na minha visão, ele tá garantido, por mais que ele troque os consorciados ou os cooperados, a conexão está em nome daquela cooperativa, daquele consórcio. Então, para esse pessoal, o quanto antes eles entrarem com os projetos, de certa forma, deve garantir a alternativa zero por um tempo. Então, é um ponto interessante de se analisar. E o que dá insegurança é justamente isso. A gente está falando em cima de uma minuta, né, de resolução que não é definitiva. Então, a gente tem que trabalhar com as diretrizes que estão postas e realmente essa regra de transição ela poderia estar muito mais detalhada e mais segura. É um tema que tem que ser contribuído para trazer mais segurança para os investidores, sem sombra de dúvida. Perfeito. Então, uma última pergunta aí para finalizar as discussões. Vamos lá. A ANEEL mostrou sua posição e a gente acredita que ela não deve flexibilizar muito. Tá? Os empreendedores já estão enfrentando grandes questionamentos aí dos clientes e futuros clientes, tá? A questão é a seguinte, né? Vou dividir ela em 2 pedaços, tá? Como cidadão, né? O que a gente pode fazer para se manifestar e o que a gente pode fazer para ajudar, vamos dizer assim, essa medida ser menos maléfica aí para o setor? E a outra pergunta é, como que o empreendedor deve se portar nesse momento de retirada de investimentos, né? Como que muda o pitch de vendas do empreendedor, né? Para onde vai caminhar, né, o empreendedor agora com essa mudança? Vai, Bernardo, começa. Eu começo a Fiquei até tonto com essa pergunta. Bom, a primeira parte, acho que a gente já até comentou. Contribuição. Né, contribuir, a minha empresa vai contribuir, a Marech, obviamente, vai também. E, obviamente, trazer os argumentos técnicos que a gente acredita para tentar entrar numa alternativa mais viável, né, principalmente para GD remoto. Do ponto de vista do empreendedor, né, o que eu tenho visto se você trabalhar com um cenário conservador,
você pode continuar vendendo. Você vai mostrar, olha, o pior cenário é esse, está sendo discutido, eventualmente pode melhorar, e aí a gente analisa se é possível ou não. Para o cara da GD local, que rapidamente ele pede a conexão de microgeração, é um argumento para ele acelerar a venda. Você vai mudar, vamos assinar logo, vamos fechar. E o que eu tenho visto são muitos clientes acelerarem, né? O volume de trabalho que a gente está tendo nesse final do ano, de clientes que a gente ficou um ano, né, tentando convencer de fazer geração distribuída, eles que estão buscando a gente, eu preciso de uma carga, preciso de um projeto e tal, para tentar aproveitar essa oportunidade. A Vivo soltou recentemente, né, o processo, eu acho que a ideia é terminar o quanto antes para poder se manter na melhor alternativa. Então, o que a gente tem agora é um movimento de aceleração. Então, acho que o empreendedor tem que tentar acelerar a venda e, se eventualmente uma mudança vai impactar, mostrar qual que é o pior cenário e tentar continuar com a venda. E pronto, o futuro realmente é nebuloso. A gente não sabe o que vai ser aprovado, o que vai ser decidido. Portanto, é uma questão de se planejar como que vai evoluir. E eu acho que o momento agora é de buscar conhecimento, né? Como que eu vou mudar a minha estratégia, para que lado que eu vou, né? E tentar ver se permanece dentro das suas aptidões, dos trabalhos que você já executa, né? Onde que você pode entrar para permanecer vendo. Eu acho que o negócio vai mudar, provavelmente. A gente brinca, né? Empreender no Brasil não é para amador, né? Sim. E o Bernardo comentou, a gente está com um grande projeto de telecomunicação com edital na praça, um banco também com edital. Lógico, nesse momento o risco, né, fica mais do lado do investidor, tá? Mas como o Bernardo comentou, fazendo uma proposta mais conservadora e sentando, negociando com o seu potencial cliente, porque esse cenário de insegurança também é ruim para o consumidor. Sim. Esses projetos de geração distribuída para consumo remoto, né, eles estão sendo desenvolvidos com investimentos dos geradores, com maior risco do gerador, mas o consumidor também quer um projeto de pé. Então, fazendo uma boa negociação contratual, não assumindo responsabilidade maior, penalidades contratuais, isso é negocial, tem que sentar com o consumidor e negociar. A gente consegue continuar com os projetos, mesmo com esse cenário de incerteza, né? O investidor que recuar, o concorrente não vai. Sim. Então, é sentar, ter conhecimento e procurar, né, numa negociação, se blindar e não assumir uma responsabilidade maior do que é possível. Tá? É sempre a recomendação jurídica que a gente faz. Perfeito. Com isso, a gente encerra as nossas perguntas. Vocês têm alguma consideração final a fazer? Algum comentário que vocês queiram fazer? Eu acho que eu gostaria de agradecer, né, a audiência. Espero que com as nossas palavras a gente tenha contribuído com algum conhecimento. Convidar, né, a audiência a participar do curso. A gente vai ficar, Pedro, 8 horas e eu 8 horas falando sobre esse tema, então provavelmente vai ter um aprofundamento muito maior, né? E a ideia é justamente passar toda a nossa experiência para esse empreendedor que está buscando uma resposta nesse momento de incerteza, né? Então, boa noite, agradeço a todos, né? E quem sabe a gente se encontra em uma nova oportunidade. Agradecer também a quantidade de pessoas interessadas, né? Um tema muito midiático, mas como o Bernardo falou, o setor de energia e energia solar é uma realidade. Tá? Sabendo onde vai investir, sabendo como fazer bons negócios, a minha função e do Bernardo é conseguir passar a nossa experiência de anos, né, do setor de energia. E como olhar o copo, né, cheio ou vazio. Lógico, há muita insegurança, há muito pessimismo, né, por conta dessas alterações, mas o setor, o ambiente de contratação livre, reduções de limites e aumento do custo da energia, eu particularmente não vejo como, né, haver um recuo em termos de negócio. Sim. Então, agradeço a participação de todos. Vai ser um prazer contar com vocês em curso sábado e domingo. Tá? Até uma próxima oportunidade. Perfeito. Então, eu passo para as minhas considerações finais. Bom, mais uma vez, em nome do Canal Solar, agradeço a participação dos professores, agradeço a participação do público, bastante perguntas aqui chegando para a gente, tá?
E eu gostaria de, mais uma vez, convidar os nossos ouvintes a acompanhar as discussões da 482 e as suas mudanças através do nosso site. Tá? Para os interessados no curso, vocês podem encontrar mais informação no nosso site também, na aba curso, ou entrar em contato direto com a gente. O curso de regulação e mercado livre ocorre nesse final de semana em São Paulo. Tá? São 2 dias aí, totalizando 16 horas de conhecimento aí dos professores Bernardo e professor Dante. Tá? E espero vê-los mais uma vez. A gravação desse webinar vai estar disponível no YouTube, a previsão para a gente lançar até segunda-feira que vem, e assim que a gente chegar, a gente manda o link do YouTube para vocês também. Então é isso. Boa noite, professores. Boa noite aos nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez e espero encontrá-los numa próxima. Perfeito. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bernardo. É o seu computador? Não. Acho que